Esse vídeo é para você que quer viver da criação de conteúdo. Oi, pra você que não me conhece, eu me chamo Ana Mello e eu falo sobre criação de conteúdo. E um dos meus objetivos pra 2024 é aumentar o meu relacionamento com a minha audiência. Falar assim, aumentar, parece que a gente tá falando do The Sims, né? Aumentar aquela barrinha de relacionamento com as pessoas. Mas é exatamente isso. Nesse ano eu quero que a gente fique aqui muito mais íntimo, muito mais íntimo. E a gente já está conseguindo fazer isso lá no Instagram. Lá no Instagram a gente já tem uma comunidade bem legal, a gente já está bem amiguinhos. Mas eu sinto que se a gente fizer aqui no YouTube, vai ser muito mais. Por esse motivo, eu resolvi criar esse projeto que se chama Vida de Creator. E esse aqui é o episódio número 1. E não, pode ficar muito tranquilo, porque esses episódios não é uma antecipação para um lançamento para no final você comprar alguma coisa de mim. Não é nada disso. Na verdade, eu me inspirei num criador de conteúdo aqui no YouTube, brasileiro mesmo, que se chama Johnny Vicari, que também tá fazendo uma série de episódios mostrando toda a jornada dele empreendendo no digital. Inclusive, acompanhem ele, porque o cara é muito inteligente e tá sendo bem legal acompanhar essa jornada dele, eu virei fã. E esse formato que ele tá fazendo é exatamente o formato que eu gostaria de fazer nesse ano de 2024 para relatar aqui para vocês toda a minha vivência da criação de conteúdo. E eu precisei ver o conteúdo dele para conseguir visualizar o meu, porque ele tá fazendo de uma maneira bem casual, daquele jeito que eu gosto de fazer com vocês. Na verdade, se vocês entrarem no meu Instagram, você vê lá que eu faço conteúdo de uma maneira bem casual mesmo, tipo, pé na cadeira, da maneira mais simples possível para que a gente tenha essa conexão. E até porque eu sou assim. E quando eu vi outra pessoa sendo desse jeito, eu falei, gente, é exatamente isso que eu queria fazer. Então, muito obrigada ao Johnny, que ele tá me inspirando bastante em relação a isso. Então, resumindo, eu quero que essa série de conteúdo seja algo nada mirabolante, nada cheio de edições incríveis, roteiros bem estruturados, né? Porque até então, todos os meus vídeos aqui no YouTube até agora foram com roteiros bem estruturados, a não ser um dos vídeos ali que eu falo sobre o medo de falhar, que é exatamente uma conversa igual a gente tá tendo por aqui. E pra gente começar, eu quero atualizar vocês, na verdade não atualizar, mas sim relatar toda a minha trajetória de criação de conteúdo até agora, de uma maneira bem resumida, e também falar sobre qual momento da criação de conteúdo eu me encontro hoje. Então, pra você que não me acompanha ainda, não sabe muito da minha história, eu estou na criação de conteúdo desde 2019. 2019 eu passei o ano ali no mundo dos bastidores, então eu acompanhava influenciadores no canal do YouTube deles, no conteúdo que eles faziam pro Instagram, nas publicidades, né? Eu trabalhava num grupo de times de esportes eletrônicos, então eu vi de pertinho ali o que era o marketing de conteúdo ali na prática, sem mesmo nem saber o que era marketing de conteúdo na época. Mas até então eu fiquei só nos bastidores. Eu tinha uma galera já me seguindo, porque acabei atraindo alguns curiosos, porque como eu andava com influenciadores que eram gigantes ali na época, muitas pessoas ficaram curiosas assim, ai, quem que é essa pessoa que está andando com eles? Aí acabou que meu perfil pessoal cresceu bastante, eu cheguei ali aos 40 mil seguidores no meu perfil pessoal. E em 2020 eu resolvi usar isso a meu favor e comecei a criar conteúdo por minha conta mesmo. Então em 2020 eu comecei a postar mais regularmente, até então meu perfil era praticamente fechado, não era fechado, mas era um perfil pessoal, de uma pessoa que só postava ali as fotinhos com uma legendinha, mal postava vídeo, na verdade não postava vídeo, não tinha o costume de gravar naquela época. Ai, deixa eu acender isso aqui, né? Inclusive, inscreva-se. E voltando, então em 2020 eu comecei a criar os meus próprios conteúdos. Um pequeno disclaimer aqui, antes de eu ir pra essa área, eu era dentista. Sim, eu sei. Não tem nada a ver. Se você quer saber um pouco mais dessa história, tem um vídeo aqui no meu canal que eu falo sobre isso, como foi essa transição de carreira. Mas até então, em 2019 e 2020, foi o momento que eu estava como influenciadora, como criadora de conteúdo. Eu fechei algumas parcerias interessantes com marcas interessantes, 2 delas são marcas bem grandes. Foi um ano que eu aprendi ainda mais, porque eu tava ali na prática, né? Então eu tava vendo meus próprios números, eu tava vendo a minha própria criação de conteúdo, como que eu tava me comunicando com o meu público. Então foi uma experiência bem legal, só que o que eu ganhava como criadora de conteúdo naquela época não era suficiente. Eu falava, meu Deus, eu preciso aumentar minha renda. E uma das melhores formas de você aumentar a sua renda através do digital é vendendo serviços. Então eu comecei a prestar serviços como social media.
Eu trabalhei um pouco como social media ali em 2019, quando eu trabalhei nesse time de esportes eletrônicos, então eu aprendi bastante coisa ali na prática. Aí resolvi abrir uma agência de marketing de conteúdo, uma agência voltada para a criação de conteúdo, que fazia identidade visual também. Eu tinha uma pessoa que era minha parceira e criei um outro perfil do zero. Nesse perfil do zero era justamente para alcançar pessoas que gostariam de contratar um social media, né? Me contratar como social media deles. E como foi um lugar que estava me dando mais dinheiro, facilmente ali fui deixando de lado um pouquinho ali a influência e comecei a focar muito mais na social media, né? No serviço de social media, de consultorias, de mentorias, de criação de conteúdo. Então, aquele perfil começou a ficar um pouquinho mais abandonado, fiquei focada muito mais em crescer o outro, né? O perfil da agência. Isso a gente já estava em 2021. Então, em 2021, eu passei o ano criando conteúdo para esse novo perfil, criando conteúdo para outras pessoas, né? Prestando meu serviço como social media e também comecei a vender mentorias. Na época eu nem sabia o que era mentoria, fui entender um pouco mais a estruturação de uma mentoria um ano depois que eu comprei um curso e estruturei toda a minha mentoria, mas eu sou do time da gente sempre testar as coisas, né? Fazer as coisas na prática, porque você aprende muito mais. Eu sou muito da prática. Estudar a teoria em si não fica tanto na minha cabeça quanto as minhas práticas, né? E eu acho que isso com todo mundo, né? A melhor das escolas é a prática. E tem aquele ditado, né? Que na prática a teoria é outra. Acho que eu não tô gostando dessa iluminação. Vamos ver se colocar um pouquinho mais pra cá. Será que fica melhor? Não sei. E aí, em 2021, além de estar vendendo as mentorias e o serviço de social media, eu também queria fazer um produto meu. Na época, tava muito em alta os pack de posts no Canva, né? Então, eu comecei a fazer pequenas coleções, né, de pack de posts no Canva. E comecei a vender ali lá em novembro de 2021. Beleza. Comecei a fazer uma renda maior do que fiz em 2020, né? E em 2022 eu comecei a usar o tráfego pago para vender esse meu pack de posts, né? E continuei ali no meu trabalho como social media até novembro de 2022. Fiquei um tempinho ali, continuei vendendo as minhas mentorias também. E esse meu infoproduto trazia muito mais... Deixa eu passar essa sirene. Eita, pega. Tá, eu acho que agora passou. Enfim, eu também tinha meu infoproduto e eu faturava com esse infoproduto muito mais do que eu faturava com os serviços e as mentorias naquela época, em 2022. Então, eu vendia, o produto estava ali se vendendo sozinho praticamente, né, com o tráfego pago. E eu gastava muito mais tempo nos serviços. Então eu falei, esse negócio de infoproduto é interessante, eu vou focar um pouquinho mais nisso. Justamente porque eu tava trabalhando menos com os infoprodutos e era o que tava me rendendo mais. Eu falei, eu vou focar mais nisso daqui, né? Aí eu fui largando aos pouquinhos o meu serviço de social media, fui largando aos pouquinhos as mentorias ali e falei, esse mundo dos infoprodutores é interessante. Dito e feito, né? Em 2022, tanto que eu faturei em torno ali de 100 mil reais vendendo um produto de 47 reais. Eu tenho um vídeo explicando um pouquinho mais a fundo como que isso aconteceu. Lembrando que isso foi lá em 2022. As coisas eram totalmente diferentes do que é hoje. Aqui no digital as coisas mudam de uma maneira muito rápida. E aí eu fiz essa besteira de falar... vou pra área só de infoprodutos. Não é besteira em si. Mas aí veio a minha experiência em 2023, ficando só na área de infoprodutos. A experiência não foi boa. Na verdade, não é que não foi boa. Eu fiz muitas coisas em 2023, resolvi testar muitas coisas. Foi um ano muito importante. Não foi bom em relação a faturamento em si, né, em 2023, mas foi um ano muito bom de experiência, porque eu peguei muita experiência. Tudo aquilo que eu tinha... medo de fazer, eu me desafiava e fazia. Então, já em janeiro, eu e o Renan, a gente lançou um curso juntos, criei uma imersão ao vivo de 3 horas e vendia ela também, acho que por 97, não lembro por quanto que eu vendi. E depois eu fiz o lançamento do meu curso. Eu continuei fazendo minhas mentorias ali em si, eu comecei a prestar outros tipos de serviço também, como consultoria. Só que meio que foi um ano que eu tava tirando muito pra todo lado, tava convivendo com pessoas e comprando cursos que me deixaram ainda mais confusa, justamente porque eu acabei atirando pra muito lado, sabe? Claro que eu não tô culpando ninguém disso, isso é simplesmente 100% culpa minha, né? Afinal, o meu negócio é o meu negócio.
Mas foi um ano que eu tive sintomas de burnout, né? Não cheguei a ter um burnout, porque quando eu percebi que eu estava tendo esses sintomas, eu já fui atrás de médico, já fui atrás de psiquiatra, já comecei a me tratar antes de ter. Então foi um ano que eu fiquei ali muito nessa área dos infoprodutos, porque 2022 tinha dado tão certo, eu falei, 2023 vou tentar várias outras coisas, né? Não é bem assim que as coisas funcionam, não é porque uma coisa deu muito certo que as outras também vão dar muito certo, enfim. E isso não quer dizer que essas outras coisas não deram certo. Nenhuma delas eu fiquei no prejuízo, o que já é muito bom. Mas nenhuma delas também me fez faturar milhões, que é o que o mundo dos infoprodutos faz, aquela lavagem cerebral na nossa cabeça, de que você faz o lançamento, vai fazer o 6 em 1, o 6 em 7, o 7 em 1, enfim, isso nunca aconteceu comigo, e era tão desgastante, gente, tão desgastante, porque eu não dormia à noite, eu ficava pensando, meu Deus, será que os e-mails tá tudo certo? Será que os conteúdos vão funcionar? Tem dessa também, os conteúdos, a gente não sabia se funcionariam ou não, o engajamento, a gente ficava sempre preocupado com o algoritmo, o tráfego pago, a gente colocava muito dinheiro em tráfego pago e aí ficava preocupado daquele dinheiro não retornar. Enfim, foi um ano caótico. E eu tava muito desgostosa, assim, com os conteúdos que eu tava criando, porque eu acabei indo muito pra uma área vendedora. E eu sentia que eu estava me forçando a fazer isso. Então, em 2024, eu decidi que eu não queria ser mais vista como alguém que é infoprodutora, como uma infoprodutora. Inclusive, esse é o tema do episódio 2 desse projeto de vivência da criação de conteúdo. Daí lá eu vou te explicar um pouquinho melhor sobre o porquê que eu tenho essa repulsa. Só que justamente daí esse ano que eu decidi não fazer mais esse tipo de coisa e realmente fazer aquele conteúdo que eu gostava de fazer lá em 2020, lá em 2021, que era gostoso de fazer, apesar de que a publicidade ali não me dava muito dinheiro. Eu era muito mais feliz naquela época, porque eu compartilhava o que eu gostava de compartilhar, eu compartilhava a minha vida, eu compartilhava desde a hora que eu acordava até a hora que eu tava indo dormir, compartilhava as dicas que eu sabia sobre Instagram, compartilhava maquiagem, compartilhava... Enfim, era muito mais legal. E eu percebi que ao longo desse tempo eu tinha perdido esse brilho da criação de conteúdo, porque eu fiquei muito nessa área, tipo... Bora vender, bora vender, bora vender. Então, em 2024, eu decidi que não ia mais fazer isso, ia voltar a criar conteúdo do jeito que eu gosto de criar conteúdo. E pronto, esse ano a gente tá no dia 23 de março de 2024. A gente ainda não terminou o primeiro trimestre do ano, né? Mas eu já ganhei quase 30 mil seguidores no Instagram, simplesmente criando um conteúdo que eu queria criar. E a partir disso, eu comecei a atingir uma galera surreal mesmo. Então, hoje eu tenho cantores muito famosos que me seguem. As blogueiras que eu sempre amei acompanhar me seguem também. Então, tem podcasters também. E muita gente grande do digital também acabou me seguindo nesses 30 mil seguidores, nesses quase 30 mil seguidores que eu ganhei esse ano. Então, eu fiquei pensando, se eu tô chamando a atenção dessa galera que é grande, que já está há um tempo no mercado, seja no mercado digital, seja, né, no mercado de criação de conteúdo, que é no mundo digital também, enfim. Então, quer dizer que eu tô fazendo alguma coisa muito certa. E eu não tô atingindo só essas pessoas também, mas eu também tô atingindo marcas. Hoje eu recebo quase que diariamente propostas de parcerias tanto com marcas pequenas quanto com marcas grandes. E esse era um dos meus objetivos para esse ano. Começar a monetizar na minha empresa através das publicidades com marcas. Mas eu confesso assim para vocês que apesar de eu ter vivenciado a publicidade ali em 2019 e 2020, ainda é uma área que eu tenho muita insegurança. Tem muita gente que chega para mim perguntando como que é fazer publicidade, como que é trabalhar com marcas, e eu não me sinto ainda bem suficiente para falar sobre isso. Mas eu posso trazer aqui meus relatos enquanto que eu estou vivendo isso, e essa é a minha intenção. Eita, essa cadeira tá fazendo barulho. E por conta de eu não saber muito sobre essa área, não estar vivenciando essa área desde 2020, eu comecei a entrar em contato com outros criadores de conteúdo maiores que eu, que vivem da criação de conteúdo através da publicidade. Eu entrei em contato pra tirar dúvidas, e sério, gente, isso é uma das melhores coisas que a gente pode fazer, sabia? Que é entrar em contato com pessoas que estão vivenciando aquilo que você quer vivenciar, aquilo que você está com dúvidas de como que é o caminho. Então, entrar em contato com essas pessoas faz toda a diferença. Eu fiz isso com uma pessoa que, assim, era uma pessoa que eu falava, ai, que vontade de ser amiga dessa pessoa. Não sei se ela vai ficar chateada ou não de falar, então eu não vou falar quem que é. Eu mandei um e-mail pra essa pessoa,
falando ali pra ela que eu precisava conversar com alguém que vive disso, né? Vive da publicidade, é uma das coisas que ela fatura. E até pedi pra ela me falar o preço dela, pra eu pagar, mas ela foi assim, maravilhosa, falou assim, ai, não precisa pagar não, vamos marcar uma call. Eu nem imaginava que ela ia me responder, e respondeu. Ela não me conhecia, não sabia quem eu era, não sabia do meu Instagram, acho que nunca tinha me visto. E isso foi sensacional. Então, gente, uma coisa que a gente tem que aprender é não ter medo de perguntar. Eu aprendi isso com a minha psicóloga. Minha psicóloga fala bastante isso pra mim. Não ter medo de perguntar pras pessoas que não tem problema nenhum. O máximo que você vai receber é um não. O não você já tem, né? Se você manda ali, pode te surpreender. Então, dessa vez foi uma vez que me surpreendeu. Eu já mandei e-mail pra outros criadores de conteúdo que não me responderam até hoje, mas essa pessoa me respondeu. A gente fez uma reunião ali, quase de 2 horas. Foi incrível, incrível, incrível. E por que eu fiz essa reunião com essa pessoa? Porque eu tinha feito uma reunião com uma marca muito grande. E eu tava super animada pra fechar com essa marca. E assim, muito animada mesmo. Eu tava assim, gente, não acredito que essa marca entrou em contato comigo. E a gente fez uma reunião juntos. Só que, quando eles me passaram a proposta deles, eu achei meio esquisita. Aí eu não sabia julgar se aquilo era normal ou não. Aí perguntando pra essa pessoa, falando, entendendo os relatos dela, entendendo a experiência dela e também abrir essa situação pra ela, a gente chegou numa conclusão que não é interessante eu fechar. E não fechei. Hoje eu já entendo por quê e eu não me sinto mal por isso. Por mais que eu gostasse da marca, por mais que eu usasse a marca, a proposta deles não se encaixava com o que eu estava buscando naquele momento. E não é nem uma questão financeira, mas sim não estava fazendo realmente um sentido pra mim, que estava querendo ingressar nesse mundo do marketing de influência, nesse mundo da criação de conteúdo através das publicidades. Então, resolvi não fechar. Mas isso não quer dizer que no futuro não haja uma parceria com essa marca. Eu só preciso mesmo, nesse momento, o que eu tô falando aqui pra vocês é o momento que eu estou, né, nesse mundo da criação de conteúdo. Eu só preciso amadurecer um pouquinho mais a minha imagem como criadora de conteúdo, para as pessoas me verem mais como criadora de conteúdo. Graças a Deus, isso já tá acontecendo ao longo desses 3 meses. Já percebi super que isso tá acontecendo, eu tô conseguindo realizar isso. E essa proposta que eu recebi foi lá no final de janeiro, né? E quem sabe também mandar uma proposta para essa marca novamente, agora uma proposta que seja tão boa para eles, quanto para mim e quanto para minha comunidade. Que isso é uma das coisas que, conversando com essa pessoa, ela me falou, né, que a gente só pode fechar publicidade, na verdade, a gente precisa pensar assim no marketing de influência, a gente só fecha publicidade se é bom para esses 3 lados, né? Não só para a marca e para o influenciador, mas também para a comunidade, porque é a comunidade que faz o influenciador. E a partir disso, eu desenvolvi meu Media Kit, coloquei ali as minhas métricas, desenvolvi ali os meus preços. Ainda tô desenvolvendo isso, tem uma variação muito grande dependendo de quem entra em contato, dependendo do budget da marca, dependendo do nível, né, de conteúdo que eles querem. E eu tô usando esse Media Kit para enviar para quem me pede ainda não estou usando esse Media Kit para prospectar, né, ir atrás das marcas, mas pretendo sim, mais para frente, ir atrás e entrar em contato com as marcas, mas nesse momento tô usando mesmo só para responder quem está entrando em contato. E essa semana eu postei a minha primeira publi. Terça-feira agora eu postei a minha primeira publi no meu perfil. Foi muito interessante, só que assim, eu já senti o baque nos meus números. Já vi que é uma coisa que eu preciso ajustar no meu perfil e melhorar, né? Se eu quero trabalhar nessa área de publicidade, no marketing de influência. Mas eu entendo porque meu público não tá acostumado a me ver fazer publicidade, então é uma coisa que eu tenho que começar a acostumar meu público, começar a acostumar nos meus conteúdos, esse tipo de coisa. E esse é o desafio que eu tô enfrentando exatamente agora como criadora de conteúdo. Enfim, eu acho que eu já falei demais nesse primeiro episódio, já atualizei vocês sobre a minha trajetória e que momento que eu estou da criação de conteúdo. Se você ficou com qualquer dúvida sobre qualquer coisa que eu falei aqui nesse vídeo, é só deixar aqui nos comentários, quem sabe esse comentário acaba virando mais um episódio aqui desse projeto de Vivendo da Criação de Conteúdo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um likezinho, porque o YouTube vai entender que esse conteúdo foi bom e vai recomendar para mais pessoas e você vai acabar me ajudando também. Além disso, compartilhe com alguém que esteja querendo viver da criação de conteúdo também, para a gente aprender, todos nós aqui, todos juntos, tá bom? Um grande beijo e a gente se vê no próximo episódio.